Queridos irmãos de experiências espirituais, hoje vamos falar da lição número 9 do livro Palavras de Vida Eterna, pelo Espírito Emmanuel, psicografia do querido Chico Xavier. A lição intitula-se Socorro e Concurso. Ela é retirada, extraída do Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 5. É uma frase do nosso mestre amado, meigo Rabi Jesus, que pergunta: quantos pães tendes? Jesus não pergunta quantos pães necessitamos e carecemos, mas quantos pães tendes? Aquilo que trazemos, o alimento espiritual, nossa bagagem espiritual, mesmo que pequena, mesmo que diminuta, para fornecer ao próximo, aquele necessitado, aquele carente, aquele que precisa de um abraço, de um carinho, de um olhar, aquele em que vamos ouvir suas queixas, suas dores, suas lamúrias, suas lamentações. Tudo isto se resume na palavra caridade, pois a nossa bandeira desfraldada é: fora da caridade não há salvação. Emmanuel aqui então coloca com muita propriedade: observemos que o Senhor, diante da multidão faminta, não pergunta aos companheiros de quantos pães necessitamos, mas sim quantos pães tendes. A passagem denota a precaução de Jesus no sentido de alertar os discípulos para a necessidade de algo apresentar à providência divina, como base para o socorro que suplicamos. Jesus, diante da multidão faminta, não a fome material, embora também existisse, mas a fome espiritual. Jesus então pergunta, como foi dito, de quantos pães nós temos, e não quantos pães necessitamos. Aquilo que poderemos fornecer, aquilo que poderemos doar. Os discípulos, ele sabia, trazia condições ainda acanhadas, restritas, canhestras, e todos nós que já somos discípulos do Mestre, teremos que apresentar algo à providência divina, através de nossas doações, através do amor, da autêntica e lídima caridade. Em verdade, o Mestre conseguiu alimentar milhares de pessoas. Sabemos que esse alimento não era só físico, não era só material, mas o alimento espiritual, trazendo suas lições, seu amor incondicional e morredouro fazia nascer de sua fonte, da fonte suprema que ele trazia, as palavras encantadoras, embevecendo as multidões, arrastando essas próprias multidões. Mas Jesus não prescindiu jamais das migalhas que os apóstolos lhe ofereciam. É o que eles podiam oferecer, é o que eles traziam, as migalhas, o óbolo da viúva, ou seja, aquilo que eles podiam fornecer. O ensinamento é precioso para a nossa experiência de oração. Que saibamos orar. Orar não para atender nossos interesses imediatistas, mas orar para que tenhamos forças
para atender o próximo em suas necessidades. Quantos pães temos? Pergunta Jesus. Não vale rogar as concessões do céu, alongando mãos vazias, com palavras brilhantes e comoventes, mas sim pedir a proteção de que carecemos, apresentando em nosso favor as possibilidades, ainda que diminutas, de nosso esforço próprio. Portanto, não vale rogar as concessões dos céus para nos atender. Em contraposição, estando nossas mãos vazias, usando apenas de palavras brilhantes e comoventes, mas faltando a obra, a fé sem obras é morta em si mesma, não esqueçamos disso. Vamos sim pedir a proteção de que carecemos. Contudo, apresentando em nosso favor as pequenas possibilidades de que trazemos, ainda que diminutas, mas é o nosso esforço próprio, a nossa perseverança, pois perseverar significa a salvação, como disse o nosso Mestre Jesus. Não adianta, portanto, solicitar as bênçãos do pão, imobilizando os braços no gelo da preguiça, como é de todo impróprio rogar aos talentos do amor, calcinando o coração no fogo do ódio. Portanto, como diz aqui Emmanuel, não basta solicitar as bênçãos do pão que ainda carecemos, quando em verdade nossos braços estão imóveis no gelo do ostracismo, no gelo da preguiça, do ócio. Assim como é impróprio rogar aos talentos do amor, quando em verdade ainda estamos calcinando o coração no fogo do ódio, da malevolência, da perversidade, da vingança, da ira e da cólera. De certo, o Senhor operara maravilhas no amparo a todos aqueles que te partilham a marcha. Dispensará socorro aos que amas. Transformará o quadro social em que te situas e exaltará o templo doméstico em que respiras. Portanto, o Senhor operava maravilhas, amparando a todos que partilhavam a sua marcha. Que possamos fazer o mesmo. Vamos então seguir o Mestre, negando a nós mesmos, carregando nossas cruzes de dores excruciantes, mas seguindo Jesus. Vamos dispensar socorro àqueles que amamos. Porventura, àqueles que também não amamos, aos ingratos, aos adversários, aos inimigos. Jesus dizia: reconciliai-te depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele. Vamos transformar o quadro social, levando alegria, expansão de amor, de cordialidade, de gentileza. Vamos exaltar o templo doméstico, o lar em que respiramos, no trato àqueles companheirinhos, nossos rebentos, através da educação eficaz, austera, jamais violenta. Devemos ter austeridade, porque os nossos rebentos necessitam deste vigor, deste carinho firme, deste apoio que temos que exemplificar em nossos processos educativos
pedagógicos. Contudo, diz aqui Emmanuel, para isso é necessário lhe ofereças os recursos que já conseguiste amontoar em ti mesmo para a extensão do progresso e para a vitória do bem. Não te esqueças, pois, de que no auxílio aos outros não prescindirá o Senhor do auxílio, pequenino embora, que deve encontrar em ti. Portanto, meus irmãos, é necessário oferecermos os recursos que já conseguimos amontoar ao longo da existência de nossas experiências vivenciais para a vitória do bem. Mas não podemos esquecer que é no auxílio aos outros, a caridade. Jesus não prescindirá deste auxílio, embora pequenino, de nossas limitações, mas Jesus sabe o que encontrar em nós. Está sempre e estará sempre presente para desenvolvermos aquilo que poderemos doar. Que Jesus nos abençoe, meus queridos irmãos, que possamos cada vez mais assimilar os belos ensinamentos do Mestre, que nos ama incondicionalmente. Graças a Deus e que assim seja.